Você sabia que existe um outro pecado de blasfêmia contra o Espírito além do descrito em Mateus 12? Pois é, meus queridos, existe sim um outro pecado tão grave quanto o pecado de blasfêmia de Mateus 12. Fica comigo que eu já vou te revelar. Então, meus queridos, muitos irmãos estão preocupados com a blasfêmia contra o Espírito Santo, que era descrita em Mateus 12. Só que existe um outro tipo de blasfêmia. Sabemos que a blasfêmia contra o Espírito Santo, descrita lá em Mateus 12, são para aquelas pessoas que já tiveram um encontro com Jesus, já foram convertidas antes e decaíram da fé, e cometeram o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo, atribuindo todas as práticas que ele viveu, as experiências que ele viveu ali com Cristo, né? Com a pessoa do Espírito Santo ali, atribuir todas essas obras a Satanás. Isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo que acaba acontecendo, que acaba sendo um pecado imperdoável a nível instantâneo, certo? Porém, existe um outro pecado de blasfêmia contra o Espírito que a maioria das vezes não, que é praticado pelo ímpio. Isso mesmo, aquele que nunca aceitou a Jesus como Salvador. Ele pode praticar esse pecado de blasfêmia. E é um pecado muito mais grave no ponto de vista de ter mais pessoas perdendo a sua salvação por causa deste pecado, por causa dessa blasfêmia cometida por eles, certo? Como que se dá essa blasfêmia? A blasfêmia contra o Espírito Santo, descrita em Mateus 12, ela tem uma conjectura, tem uma ação instantânea para aqueles que já aceitaram Jesus e decaíram da fé, certo? Porém, essas pessoas não têm mais perdão. A blasfêmia descrita em Mateus 12, para essas pessoas, não existe mais perdão. Porém, a blasfêmia contra o Espírito permanente, cometida por aquelas pessoas que nunca aceitaram Jesus, por incrível que pareça, essa blasfêmia ela tem perdão. A Bíblia diz que o tempo da ignorância Deus não leva em consideração. Porém, é um perigo muito grande aí, porque a blasfêmia permanente é um ato de rejeição permanente ao Espírito, a ponto de lançar palavras contra o Espírito Santo, mesmo sem tê-lo conhecido. Ou seja, a pessoa nunca conheceu o Espírito Santo, ele nunca se converteu, ele nunca sentiu, ele nunca se batizou, ele nunca teve nenhum tipo de contato ou experiência com Deus. Porém, ele lança palavras contra aquilo que ele desconhece, que é o Espírito Santo, certo? Até esse ponto, o Espírito Santo ele vai continuar tentando o convencer, porque enquanto a vida é esperança, certo? A ignorância dele torna ele apto a outras oportunidades, porque ele não teve um conhecimento anterior de Jesus. O problema é que a Bíblia diz que o amanhã a Deus pertence e que nós não sabemos o que pode acontecer daqui a um minuto, daqui a uma hora. E se de repente essa pessoa perecer, ela morre no seu erro. E se ela cometeu uma blasfêmia contra o Espírito e ela rejeitou permanentemente, essa pessoa está condenada. Então, o ato de rejeição permanente ao Espírito Santo gera a pessoa a perder a sua salvação. Gera a pessoa, faz com que a pessoa ela perca a sua salvação no momento em que ela perece fisicamente, ela morre fisicamente, certo? É o que aconteceu com o ladrão da cruz. O da esquerda rejeitou a voz de Deus, rejeitou a voz de Jesus, rejeitou o sacrifício de Cristo, ainda lançou blasfêmias contra ele. Foi que ele falou: olha, se tu
és Deus, então lança-te daqui. Tu não é Deus, por que não te salva-te a si mesmo? Tu não é Deus, por que não se salva a ti mesmo e nos tira daqui? Ou seja, ele lançou aquelas palavras contra Jesus, ele zombou do poder de Jesus. Já o outro não. O outro, ele entendeu a mensagem, ele entendeu realmente o que a cruz significava naquele momento. Ele acreditou que quem estava ali era o Salvador do mundo. E o que foi que ele disse? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, no paraíso. Jesus disse, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então aquele ladrão da esquerda, ele rejeitou a voz do Espírito e ainda blasfemou contra a pessoa de Jesus Cristo. O da direita não. Então vocês entenderam? Quem rejeita continuamente o Espírito, a voz do Espírito, e blasfema contra o Espírito, sem nunca ter conhecido ele antes, sem nunca ter vivido na sua presença, essa pessoa ainda tem oportunidade de se arrepender. Porque o ato de estar ativo fisicamente, mentalmente, psicologicamente, conscientemente, dá o direito a ele de ter a chance do arrependimento, certo? Por meio da misericórdia, porque Deus ele não leva em consideração o tempo da ignorância. Em contrapartida, aquele que já aceitou Jesus como Salvador, decai da fé e coloca o nome do Senhor em ignomínia, ou seja, em vergonha, né? Do Espírito Santo em vergonha, essa pessoa perde a salvação instantaneamente, porque ele acaba entristecendo o Espírito Santo na sua plenitude. Tá, pessoal? Então, essa é a diferença entre a blasfêmia contra o Espírito Santo em Mateus 12 e a blasfêmia contra o Espírito Santo contínua, permanente. A rejeição à pessoa do Espírito Santo, a voz do Espírito Santo para a salvação. A pessoa pode morrer e perder a sua salvação. Né? Existe essa diferença aí. E, por incrível que pareça, existem mais pessoas morrendo por rejeitar o Espírito Santo do que por blasfemar a blasfêmia de Mateus 12. Porque é impossível, é quase que impossível, alguém que uma vez conheceu o Senhor Jesus, aprendeu dele, participou das suas bênçãos, sentiu a sua presença e depois colocou o nome do Senhor em vergonha. Já vi muita gente se converter e se afastar e não ousar falar mal de Deus, porque o temor ainda está no coração dele. Ele sabe que Cristo é a salvação e ele só está naquele mundo, naquele lugar, por uma fraqueza, porque não conseguiu vencer as tentações, mas ele não ousa desrespeitar a pessoa de Cristo. Se essa pessoa se converter, se essa pessoa voltar para a presença do Senhor, ela estará salva. E a maioria das vezes ela volta. Tá? É muito difícil alguém blasfemar contra o Espírito Santo uma vez tê-lo conhecido. Porém, é mais fácil alguém perder a sua salvação por rejeição à voz do Espírito. Tá, pessoal? Esse foi mais um vídeo aqui do canal. Fica todo mundo com Deus. Só para lembrar vocês, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, deixe seu comentário, tá? E não se preocupe, você não cometeu blasfêmia contra o Espírito Santo. Deus abençoe você e sua família e até o próximo vídeo.